Fala trader! No vídeo de hoje eu vou te passar os conceitos principais sobre liquidez de mercado, seja ela externa ou interna. Como que você vai operar, posicionamento e como que esse conhecimento vai transformar o teu operacional em uma máquina de alta assertividade. Como que você vai ter menos stop loss e menos dor de cabeça caindo em manipulação e indução de mercado. Então fica nesse vídeo até o final, que aqui eu vou te passar tudo que você precisa para melhorar o teu desempenho no mercado. Se hoje você não vê a liquidez, é porque você é a liquidez. Saiba que o mercado ele se move através da liquidez. A liquidez ela é o combustível do preço, tá? E a gente vai ver isso detalhadamente nesse vídeo aqui. E para isso, já deixa o like para a gente começar com força total. Então vamos lá. Liquidez externa. O que seria esse conceito? Ela é toda a liquidez que está abaixo ou acima dos pontos estruturais que formam um range principal. Então, por exemplo, nesse cenário aqui que eu coloquei para você, a gente tem uma região de topo máximo, o mercado ele veio até essa região e a gente tem uma região de fundo máximo. Isso aqui é a nossa liquidez externa, é o topo e o fundo do mercado, onde ele mostra ali estruturas de liquidez. E aí o que acontece? Esse topo máximo, que já é uma liquidez externa, rompeu o último fundo, ou seja, uma liquidez externa ela foi rompida e foi gerada uma nova zona, um novo fundo do mercado. Então aqui eu já interpreto como liquidez externa. Tudo que está aqui no externo, nas pontas, tudo que é topo ou fundo daquele preço é liquidez externa. E o que é a liquidez interna? É tudo que está entre o range principal do preço. Então pode ver que a nossa liquidez externa, ela forma um range. Isso aqui a gente chama de range principal. Entre o topo e o fundo existe um range. E tudo e qualquer movimento que acontece dentro desse range, a gente chama de liquidez interna. Nesse exemplo aqui, a nossa liquidez interna é o nosso imbalance, é o gap do preço, é o FVG, é o desequilíbrio, a ineficiência. Todos esses nomes querem dizer a mesma coisa, que é o fechamento ineficiente de um pavio e o outro pavio. Então a gente acaba deixando aqui, ó, um vácuo. A gente chama essa região de FVG como liquidez interna, que o preço ele tende a preencher essa região para capturar a liquidez externa do preço. Ou seja, quando a liquidez externa ela é gerada, temos o range principal e aqui dentro é a nossa liquidez interna. Então o preço ele vem, preenche liquidez interna para buscar liquidez externa. E se eu fosse separar isso em passo a passo, como seria? O nosso primeiro passo, a gente precisa aguardar uma captura de liquidez externa. Esse é o primeiro pontapé. Então você vai aguardar o mercado ele capturar uma zona de liquidez externa, que foi o que aconteceu aqui no nosso passo 1. Passo 2, eu vou aguardar ele preencher a liquidez interna. Depois que ele preencheu, ele criou combustível suficiente para ir para o passo 3, que é capturar a liquidez externa. Aqui a gente chama de um low fraco, né? Aqui a gente tem um strong high, que rompeu o último fundo, e esse fundo aqui, ele se torna fraco, e esse topo, ele se torna forte. Por que esse topo, ele é forte? Porque ele rompeu o último fundo. Então, esse fundo novo aqui, ele tende a ser rompido também, mas após ser preenchido a liquidez interna, criado combustível para poder ter força suficiente para romper essa região. Então o mercado ele se move literalmente dessa forma. Ele cria a expansão, que é a nossa liquidez externa, busca preencher a liquidez interna do preço. É aqui onde o pessoal cai na manipulação de mercado, acreditando numa reversão de movimento, numa lateralização, opera em suporte e resistência e acaba sendo liquidado, porque o objetivo do preço foi preencher o interno para buscar o externo. Então podemos ver aqui esse movimento se concretizando agora. Qual é a relação de liquidez externa para liquidez interna? Só que para ficar bem mais prático o seu conhecimento, eu vou te dar vários exemplos aqui no gráfico e te explicar detalhadamente como funciona esse traçamento e a identificação da região. Então vamos lá, o primeiro passo, olha lá, qual que é o primeiro passo? Capturar a liquidez externa. Então, acabei de abrir o ativo. Aonde é que está a liquidez externa do preço? A gente sabe que está em regiões de topo e regiões de fundo. Então a gente tem aqui esse fundo, que é uma região de liquidez externa, é um sell side, e a gente tem o buy side aqui em cima. Então, liquidez externa posicionada de topo e fundo. Também temos o que? O range principal. Então aqui está o range principal entre as duas pontas. Todo e qualquer movimento que acontece nessa região, ele é manipulado. Ele tem o objetivo de buscar uma liquidez interna, seja ela um order block, um range de acumulação que vai segurar o preço, um fair value gap. Ele tem interesse em preencher essas regiões. E é exatamente aqui onde muitas pessoas falam, eu vou pegar um pullback de baixo aqui e vou entrar vendido porque o preço reverteu, ele quebrou uma estrutura. Mas a estrutura
estrutura que ele quebrou foi interna. Não significa necessariamente que ele vai respeitar essa região. O que mais respeita é quebra de estrutura externa. Então, por exemplo, se o mercado ele vir aqui e quebrar essa liquidez externa, aí sim é onde eu acredito na baixa, na queda do preço. Mas por enquanto o meu alvo é a liquidez externa de cima. Por quê? Porque esse fundo ele é forte. O que que torna um fundo forte? A quebra de estrutura. Então a gente teve aqui esses topos que foram rompidos. Isso tornou esse fundo um fundo protegido e ele continua sendo uma liquidez externa. Mas acontece que agora o nosso alvo é esse topo, porque o fundo ele é protegido. Então provavelmente o mercado ele vai vir tocar em algum order block, algum fair value gap e continuar com seu alvo de alta. Vamos entender aqui primeiro o passo 1 aconteceu. Precisa aguardar uma quebra de estrutura externa para poder definir o próximo movimento, o contexto de mercado. Olha só, foi exatamente aqui onde o preço ele rompeu. Então o nosso passo 1 tá ok, capturar a liquidez externa. Passo 2, preencher a liquidez interna do preço. Então qual que é a minha liquidez interna aqui nessa zona? São os pontos de fair value gap. Olha só, a gente tem fair value gap em toda essa região aqui, ó. Mais em cima também que ele tá preenchendo agora, mas eu sempre considero os fair value gaps que iniciaram, que estão próximos a order block. Então aqui a gente tem uma região de order block, aqui a gente tem uma região de fair value gap. Isso aqui é tudo liquidez interna que o preço ele vai buscar. Então é aqui onde a gente vai montar o nosso posicionamento. Qual que é o posicionamento? Comprado com alvo para liquidez externa. A gente tem mais liquidez externa aqui embaixo também, mas como eu falei, esse fundo ele é forte porque ele quebrou o último topo. E para esse topo aqui continuar sendo rompido, o mercado ele vem preencher liquidez interna para buscar liquidez externa. Esse é o conceito, esse é o passo a passo, tá bom? Então vamos lá, colocar o nosso alvo para liquidez externa, deixar o mercado andar. Ele veio, abraçou a posição, começou a gerar movimentos laterais, tudo isso aqui é liquidez interna. Olha só, manipulação sendo feita aqui, ó. Como que seria essa manipulação? Muitos vão pensar o quê? Quebrou o último fundo. Vai ter pessoa que até vai enxergar topo duplo aqui, ah, fez topo duplo, né? Fez topo duplo, quebrou o último fundo, fez o choque, deixa um FVG aqui, eu vou entrar vendido nesse pullback de baixo. Só que aqui é um campo de manipulação, é uma área de concentração de liquidez interna. E a liquidez interna, ela está sendo preenchida para buscar externa. Então todo mundo que se posicionou vendido aqui nessa quebra de estrutura interna, ele está sendo manipulado pelo preço, né? Vamos ver o que acontece. Olha só, depois ele chega, faz o rompimento, estopa quem vendeu e ele vai buscar a liquidez externa do preço. E tem muita gente caindo em movimento de liquidez interna, caindo em manipulação, nessas induções que o mercado faz para abastecer e continuar subindo. Então vamos lá, próximo movimento é o que? Passo 3, capturar a liquidez externa. Foi exatamente isso que o preço fez. Ele acabou de capturar essa liquidez externa. Agora temos novas regiões, né? Novas regiões de liquidez externa aqui embaixo também, ó. Esse fundo é forte porque quebrou o último topo. E aí o que que a gente tem? Outra liquidez externa aqui em cima. Essa aqui atrás já foi capturada. Temos o range principal. Então, novamente, passo 1, quebrou estrutura de liquidez externa. Cumpriu com o passo 1. Qual que é o passo 2? Preencher a liquidez interna. Onde que eu vejo liquidez interna? Olha só essa ineficiência do preço aqui nessa região. Temos um ponto de imbalance, de ineficiência do preço. Então ele pode vir aqui nessa região para abastecer e continuar o seu movimento, que é o alvo, é a nossa liquidez externa. Eu sempre gosto de deixar os meus stop loss protegidos em order blocks. Tá? O order block ele tende a segurar o preço, então é bem legal a gente se proteger nessas regiões. Vamos ver o que acontece. Ele veio, preencheu a liquidez interna para buscar a liquidez externa do preço. Aí nego entra, acha que é queda, alta e toma stop, se posiciona errado e olha só o preço cumprindo com o objetivo dele. É aqui onde muita gente também stopa. Olha só, o mercado ele deixou liquidez nessa zona, ele deixou interesse para vir fechar depois. Essa liquidez aqui acima vai ser mitigada junto com a liquidez externa, muito provavelmente. E o que acontece? O pessoal vê uma consolidação e fala, ah, é uma distribuição, o preço vai reverter. Aí entra vendido nessa região, acaba tomando stop, porque é alvo de liquidez interna. Lá é queda, agora é queda. Né? O pessoal fala, ah, canal de baixa, né? Canal de baixa é queda, vamos vender, vamos vender. E não sabe que a gente está dentro de um range principal, dentro de uma liquidez interna que ela foi preenchida para buscar externa. E aí o preço ele vai induzindo o pessoal a vender. Olha só quanto stop loss a gente tem aqui em cima. Quantas ordens de venda que foi gerada com essa mini distribuição, com esse rompimento de estrutura,
mas tá tudo dentro de liquidez interna, tudo é preço manipulado. E olha só o que acontece. Ele captura novamente a nossa liquidez externa. E olha só, eu não sei se você tá começando agora do zero no mercado, mas tem muitas pessoas que me perguntam e eu quero te falar aqui nesse vídeo que a gente tem sim treinamentos para você começar do zero no mercado. Hoje a gente tem o Start Trader, que é o nosso treinamento do total zero. Então se você não sabe nada sobre o mercado de Forex, nunca operou, quer aprender a operar, ou então era de binárias, era de B3, era de cripto e quer migrar para o Forex, ou então ter esse mercado como uma nova fonte de renda, a gente tem o nosso treinamento Start Trader, tá? Um treinamento bem completo, onde eu tiro do zero até os seus primeiros ganhos consistentes no mercado. E esse treinamento, ele é bem em conta, é um treinamento de R$ 29,90, é literalmente para ajudar vocês e dar oportunidade para quem quer começar no mercado e não tem muita condição em entrar para treinamentos mais caros, tá? Então, Start Trader R$ 29,90 para você começar do zero, é só escanear o QR Code, o link tá na descrição desse vídeo. Agora, se você for uma pessoa que já tá no Forex, já é mais avançado, tem conceitos mais avançados de mercado, já conhece da metodologia Smart Money e quer se aperfeiçoar mais nisso, a gente tem o nosso treinamento mais avançado, que é o FT10K, aonde eu te tiro do zero até os seus primeiros R$ 10.000 de faturamento aplicando a nossa metodologia, é o nosso treinamento mais avançado. Então, se você é do básico, Start Trader. Se você é um cara mais avançado, o FT10K, ele é o ideal para você. Os dois treinamentos são super em contas, é só escanear o QR Code e na descrição desse vídeo, tá? Lembrando, eu tenho já vários outros alunos que formados, a gente já gera resultado, eu dou palestras, encontros presenciais. Olha só, aqui foi o aluno Marcos, que ele era de opções binárias, migrou para o mercado de Forex, depois de 3 meses faturou R$ 40.000. Esse aqui é o Price, que faturou R$ 50.000. A gente dá premiações para os nossos alunos que atingem um certo nível de faturamento, tá? Hoje a gente já formou mais de 10 mil trades que hoje são lucrativos no mercado. E se você quiser ser o nosso próximo case de sucesso, é só vir ou pro Start Trader ou pro FT10K, que eu vou estar te esperando lá do outro lado. Agora vamos voltar pro vídeo. Eu trouxe um caso agora para vocês do euro dólar. O que acontece? O mercado ele rompeu uma liquidez externa. O que a gente espera agora? É que ele venha preencher alguma região de liquidez interna do preço, para aí sim continuar descendo. Se você só olhar em apenas um fractal, você até que consegue ser assertivo, porém mesmo assim, mesmo estando certo, seguindo todo o passo a passo, você pode ainda tomar loss, porque o mercado ele é fractal. Não adianta você, por exemplo, tô aqui no mercado no time de M15, não adianta você só olhar M15 e esquecer do gráfico diário, do gráfico de H4, de H1, qual que é o comportamento do preço. Olha só esse exemplo aqui, a gente tá no euro dólar. Se eu colocar no gráfico diário, M15 tá para venda ali, né, para buscar liquidez externa no último fundo. Mas olha só, se eu buscar no gráfico diário, o que eu tenho aqui? Temos um range aqui de liquidez externa do preço, que foi esse fundo que quebrou essa região de topo. Então vamos colocar aqui, ó, a liquidez externa. Outra liquidez externa aqui que ela foi capturada aqui atrás. Muita retração aconteceu nessa região. Isso aqui é um buy side e foi rompida. Então o que a gente tem? Fundo quebrou topo, capturou uma liquidez externa, foi capturado, agora ele vai voltar para preencher uma liquidez interna. Onde que a gente tem liquidez interna? Olha só esse tamanho do Fair Value Gap no gráfico diário. Então vamos colocar aqui isso em evidência. Agora vamos voltar para o tempo gráfico de M15. Se eu sei que o mercado no diário ele está preenchendo agora uma liquidez interna, que ele alcançou o alvo, e o próximo passo dele, voltando para o gráfico diário agora, o próximo passo dele é capturar essa liquidez externa do preço aqui, não faz sentido em M15 eu encaixar uma venda aqui. Então se eu estiver só olhando em M15, o que eu vou aguardar? O preço ele voltar, preencher uma liquidez interna e romper para buscar o próximo alvo de liquidez externa, certo? Só que acontece, no fractal macro, aqui já é um alvo do preço. Ou seja, não compensa eu aguardar o preço vir preencher uma liquidez interna e vender, porque na macro, a próxima liquidez externa é para alta e eu tô agora em um ponto de interesse. O preço ele acabou de atingir o objetivo dele. Então o que eu quero? Confluências para entrar comprado. Já que na macro eu tô em cima de um Fair Value Gap e isso pode prejudicar a minha venda, então eu vou aguardar o mercado ficar favorável para uma compra e eu entro a favor da macro. O que a gente tem aqui? O último fundo que foi rompido, último topo forte, e agora a gente tem que esperar essa estrutura reverter, fazer um choque, uma reversão de movimento. Olha só, vamos ver. O que o mercado fez? Um topo forte, um fundo fraco, que acabou de ser rompido, e temos um novo range principal, né? Vamos colocar aqui essa região de topo forte, esse fundo ele foi rompido, esse é o novo fundo, certo? Essa é a minha estrutura de liquidez externa, que é uma liquidez interna do diário. Mas olhando aqui em M15, eu tenho essas duas pontas de liquidez externa em M15.
Mas se eu for pegar a M15 e considerar o diário, isso aqui é uma liquidez interna que está acontecendo, tá? Mas a gente está falando de fractalidade, é um assunto para outro vídeo. E olha só, duas pontas localizadas. Eu tenho aqui o range principal. Eu vou aguardar o preço preencher alguma liquidez interna para continuar descendo? Não, senão se encaixa no mesmo cenário que a gente evitou lá atrás. Eu tenho que aguardar essa liquidez externa ser capturada para me confirmar uma troca de característica, uma reversão de movimento, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então agora o que a gente tem? Liquidez interna, foi um fundo que quebrou o topo, então esse fundo ele se tornou forte. Temos a liquidez externa aqui, que é o próximo alvo do preço. E qual que é a nossa liquidez interna, né? Eu sempre gosto de me localizar pelo esse começo de pernada em regiões de order block. Então a gente tem aqui um order block, temos um fair gap, certo? E você sempre vai se posicionar próximo aos order blocks e aos fair gap. Como eu tenho duas opções aqui, ou eu entro no FVG ou eu entro no order block, o mais baixo é o mais protegido. Por quê? Se esse fundo ele é forte, eu quero deixar o meu stop protegido em uma região que ela seja forte. E eu consigo estender o meu alvo tranquilamente. Olha lá, fazendo um trade 2,5 para 1 praticamente. Olha lá, olha só. Um trade 2,5 para 1, me posicionando em regiões internas do preço, onde ele vai buscar, olha lá, pegou o interesse, criou combustível, dá uma oscilação e foi lá em cima, bateu o take. Ele preencheu liquidez interna para buscar liquidez externa. Vamos só colocar mais um exemplo aqui. E olha só, se você tá gostando desse conteúdo, tá fazendo a diferença para você, você tá entendendo, deixa o like nesse vídeo aqui que me ajuda bastante. Isso me motiva a continuar com mais vídeos aqui no canal e trazer cada vez mais conhecimento lucrativo para vocês. Fechou? Deixa seu comentário para eu saber o que você tá achando do vídeo, o que você tá achando do conteúdo e deixa o seu like também. Nesse próximo movimento que aconteceu aqui, temos novamente liquidez externa em cima e embaixo. Deixa eu tirar essas outras linhas. Temos o range principal, região de fair gap, região de order block aqui embaixo, e eu vou procurar me posicionar no order block ou no FVG. Eu sempre gosto de posicionar no order block porque o meu stop fica protegido em um fundo forte. Isso aqui vai fazer diferença nas suas operações. E o alvo sempre para a liquidez externa do preço. E aí deixa ele ir, deixa o pau torar, vai embora. Se você conseguir juntar liquidez interna e externa do diário com a micro, por exemplo, igual eu fiz aqui, diário para M15, você vai ser muito mais assertivo nas suas operações. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. E não esquece, se você está começando do zero no mercado, você pode entrar sim para um dos meus treinamentos que são bem completos, que é o Start Trader, por apenas R$ 29,90. Você consegue começar agora a sua transição profissional para o mercado de Forex, beleza? Te aguardo no próximo vídeo. Não esquece de deixar o teu like. E tudo que eu tô falando aqui tá na descrição desse vídeo, tá bom? Um grande abraço e é nóis!